Olá, sejam bem-vindos. Eu vou começar esse vídeo falando sobre o tão bendito mol. Caso você não tenha conseguido fixar a ideia do que é o mol. Então, não tem complicação nenhuma. Uma analogia que frequentemente é feita é com a dúzia. Então, se você pegar uma dúzia de cadeiras, você vai ter 12 cadeiras. De pessoas, você vai ter 12 pessoas. Algo semelhante acontece com o mol. A diferença é que a quantidade é um pouco maior. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, quando eu falo, por exemplo, 1 mol de, de água, eu sei que ali eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E aí você pode se perguntar, bom, mas de onde é que surgiu esse valor tão gigantesco? 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui é através de convenção. Foi pego 12 gramas do carbono 12, ou seja, 6 prótons e 6 nêutrons, e aqui a gente tem o carbono 12. É esse isótopo. Então foi pego 12 gramas desse carbono e a partir dessa quantidade específica foi calculado quantos mols eu teria nesses 12 gramas. E a quantidade foi essa: 6,02 vezes 10 a 23. Então eu vou escrever aqui alguns exemplos para a gente fixar melhor. Eu vou escrever uma equação química. Então, a equação de formação, a equação da formação da água. Hidrogênio mais oxigênio vão reagir formando água. Essa reação não está balanceada. Se vocês observarem, eu tenho 2 oxigênios aqui e aqui eu tenho só um. Então, eu vou colocar aqui 1/2. Então, vamos fazer as contas. 2 hidrogênios, 1/2 vezes 2 dá 1, e aqui eu tenho 1. Então, esses valores que nós encontramos aqui na frente do símbolo dos elementos, que são chamados coeficientes estequiométricos, eles representam a quantidade de mols, isso aqui é em mols, desse determinado composto que está reagindo com esse outro para a formação desse outro composto aqui. Observem que eu tenho 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio, formando 1 mol de água. Então você não pode simplesmente somar 1 mais meio e achar que vai dar 1/2. Aqui a gente não está trabalhando com massa, está trabalhando com mol. Portanto, há que se ter esse cuidado. Então, esses valores aqui me diz que eu tenho 1 mol de H2 mais meio mol de O2 formando 1 mol de água. Ou seja, aqui eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho 3,01 vezes 10 a 23. E aqui eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Sendo que esse daqui vai ser de água, esse daqui vai ser de O2 e esse daqui vai ser de hidrogênio. Então, para que é que isso também pode servir? Algo importante também
é nós sabermos como converter de massa para mol, ou fazer o contrário, de mol para massa. Aqui que vai surgir a ideia de peso, não vou usar peso, vai surgir a ideia de massa atômica e massa molecular. Por exemplo, se você for na tabela periódica, você vai ver que o hidrogênio pesa 1, o oxigênio 16. Então, para a molécula de água, eu vou ter 18 gramas por mol. Isso está me dizendo que se eu pegar 1 mol de água, eu vou ter 18 gramas. Então, a partir dessa informação aqui, eu posso fazer essas conversões. Resolver um pequeno exemplo. Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho, se eu pegar aí um recipiente, coloco numa balança e lá dá que são 36 gramas de água, que é um procedimento fácil de ser realizado, eu posso converter isso aqui para mols. Como? Eu sei que 1 mol tem 18 gramas. Como é que eu sei isso? A partir da fórmula da água. O hidrogênio vale 1, mas nós temos 2 hidrogênios, mais 16 do oxigênio, vai dar 18. As unidades grama por mol. Então, aqui, ó, grama, cancela com grama, eu vou ter 36 dividido por 18, que dá 2 mols. Ou seja, você tem 2 mols de água, que equivale a 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou nós poderíamos fazer a conta inversa, que não tem nenhuma complicação. Nós poderíamos ter 2 mols de água e querer converter para massa. Bom, eu sei que 1 mol tem 18 gramas, então cancelo mol com mol, 2 vezes 18, 36 gramas. Observem que quando eu tenho mols e quero converter para massa, eu coloco aqui o mol embaixo e deixo a massa em cima. Por quê? Porque aqui eu vou cancelar o mol que está em cima com o mol que está embaixo. No outro caso, que eu tinha 36 gramas de água e eu queria converter para mol, eu fazia o contrário. Eu deixava 1 mol em cima e colocava aqui o equivalente, que é 18 gramas. Cancela grama. 1 grama, a resposta vai dar em mol. Isso aqui é a mesma coisa que eu estou usando aqui para descobrir o número de mols. Também você poderia fazer isso através daquela fórmula que diz que o número de mols é igual a massa sobre o peso molecular. Vai dar exatamente a mesma coisa. Você pode fazer essas duas contas aqui, esses dois procedimentos da forma que eu fiz, ou poderia também decorar essa forma aqui. Eu particularmente não gosto muito de decorar, então, mas enfim, é uma possibilidade. Sendo que N é o número de mols, M aqui é a massa, e esse daqui é a massa molecular. Então, por enquanto é só. Até a próxima.